Fala galera, mais um episódio do podcast Pode Ser. Aqui a gente discute educação, esporte, cultura e família e sempre trazendo um convidado especial, um convidado que vai agregar para o nosso conhecimento. Hoje eu tô com um grande amigo meu, professor de educação física também, meu amigo Silvio. Beleza, Silvão? Beleza. Tudo jóia? Tranquilo. Cansado? Um pouquinho depois do dia de trabalho, né? Tamo aí. Vamos lá. Eu te conheci em 2014, Isso. quando você ingressou na Prefeitura de Jundiaí, eu era supervisor. Só que antes disso existe um Silvio. Então eu queria que você se apresentasse pra galera, falasse um pouquinho de você. Conta um pouco de você aí, que até você chegar na Prefeitura, o que você fez aí. Legal. Bom, meu nome é Silvio, como o Serginho falou. Eu sou formado em Educação Física desde 2008. Trabalhei como salva-vidas no princípio, antes de me formar, e continuei trabalhando salva-vidas na prefeitura lá de Indaiatuba. Eu também, também trabalhei de salva-vidas. Trabalhou? No estágio da faculdade. Eu trabalhei 4 anos, depois 2 anos como professor lá em Indaiatuba. E lá em Indaiatuba eu ministrei aula de natação, trabalhava com uma equipe de pré-competitivo e uma equipe também de pessoas com deficiência. E depois também ingressei como técnico do bicicross, né? No Brasil a gente chama de bicicross, mas internacionalmente é BMX, né? Mais fácil de falar também, né? Fiquei 2 anos lá em Indaiatuba como técnico do BMX, consegui algumas conquistas bem interessantes lá, Campeonato Paulista, regional, brasileiro, fiz alguns campeões lá. Legal. Sempre gostei da área do treinamento, sempre foi um foco de trabalho muito forte meu, estudar muito a questão do treinamento físico, né? E entender como o exercício físico pode impactar grandemente o desempenho, o resultado das pessoas. Depois desse período eu entrei aqui em Jundiaí em 2014 e foi bem interessante que quando eu iria vir para cá, eu escolhi entrar na área educacional. Eu nunca tinha trabalhado, eu sempre tive um viés muito forte no treinamento. Somos dois. E aí, quando eu vim pra cá, eu falei assim, vou encarar a educação pra ver como vai ser. Na primeira semana trabalhando na educação com criança de 4 a 5 anos, eu cheguei em casa, depois da primeira semana, olhei pra minha esposa e falei assim, não vou voltar mais lá não. É puxado, né, cara? Rapaz do céu, achei que ia morrer com aquela criançada. E aí minha esposa falou pra mim assim, não, você vai sim, você é inteligente, você estudou bastante pra isso. E aí eu me debrucei nos livros, eu tive ótimos professores, e um deles foi o professor Alcides Scaglia. Que é um grande referencial no Brasil e até internacionalmente, né? E aí me debrucei nos livros, comecei e falei, vou estudar isso aqui, eu estudei um monte disso aqui e me apaixonei, cara, pelas crianças pequenas, né? Então eu sempre gostei de trabalhar com crianças de 4 a 5 anos na educação infantil. Dei aula para maiores também, mas eu gosto bastante da educação infantil. Legal. De lá pra cá aconteceram muitas coisas, né? Já fazem 10 anos já que eu tô aqui. Daqui a pouco a gente chega lá. Você falou já do período que você estava em Jundiaí. Conta um pouquinho como que era o esporte lá em Indaiatuba. A gente já bateu algumas vezes o papo na Secretaria de Educação, mas conta como que é um pouquinho do esporte lá em Indaiatuba. Como que surgiu o Silvio, professor de natação, e depois o Silvio, técnico de BMX? Lá em Indaiatuba tem um projeto muito bacana que chama Esporte Cidadão. Esporte Cidadão, legal. E nós tivemos um secretário muito bacana lá que ele... Eu até conversei esses dias atrás com um vereador sobre esse assunto, né? Pra gente tentar fazer com que o esporte cresça aqui em Jundiaí, né? Ter um carinho tão especial por essa cidade, né? E pegar boas experiências de outras cidades, eu acho que é um negócio muito bacana, né? Sim. E aí eu falei pra ele, lá em Indaiatuba tem uma experiência muito bacana, né? Oferece lá mais de 50 modalidades de esporte para a criança praticar 2 vezes por semana e a criança pode escolher 2 modalidades. Tem pouca fila de espera, né? Eu falei assim, como uma cidade daquele tamanho que tem metade do tamanho de Jundiaí, mais ou menos, né? Dizer que tem metade do tamanho de Jundiaí, tem um esporte tão desenvolvido, né? A quantidade de pessoas que praticam esporte ela é muito alta. E aí eu até estava conversando com esse vereador esses dias atrás e falou, vamos fazer alguma coisa assim pra gente pensar em trazer um esporte mais forte pra cidade, que isso é possível, né? E aí o que acontece? Nós íamos nas escolas, né? Pra falar sobre os projetos que tinham, os esportes que tinham. Então, imagine só, quando eu peguei o bicicross, né? Eu estava na natação e eu fiquei meio misto numa época, né? Eu fiquei no bicicross e na natação, nos dois. Então, no período mais... 2 dias da semana eu ficava mais na natação e 3 dias da semana eu ficava mais no bicicross. Não é fácil não, hein? Não era fácil. E aí tinha uma parte que eu fazia no período noturno, que era mais os atletas de alto nível mesmo, né?
já eram adultos já, né? Então, eu trabalhava... Então, na natação eu trabalhava mais com uma base e no bicicross eu trabalhava com a base e com o competitivo. E fim de semana no domingo, normalmente as competições são aos domingos, né? Aí, pelo menos uns 2 domingos no mês aí eu ia viajar com os atletas, né? Para participar das competições. Então, assim, lá em Indaiatuba a base é forte. É forte. Não sempre foi muito forte, mas assim, nós tivemos um secretário muito bacana que ele chegou um dia e falou um negócio bem interessante pra gente. Falou assim, eu lembro como se fosse hoje, ele falando isso. Ele falou assim, quem que foi, e eu vou perguntar isso para você, Serginho, quem que foi o campeão da Copa do Brasil? Vamos pensar no futebol, um esporte que tem... Mais fácil, né? Tem uma afetividade grande com o Brasil, né? Quem é o campeão da Copa do Brasil de 2018? Você lembra, Serginho? Não lembro. Não lembra? Não. Quem foi o campeão de futsal de 2019 do Brasil? Corinthians. Não lembro, porque o futsal, eu tenho um ex-aluno lá do Ana Pontes, que é perto da região de casa, que ele joga futebol pelo Corinthians. Então por isso que eu falei do Corinthians, né? Então, ele falou isso pra gente, todo mundo ficou assim, da mesma forma que você. Não sabia. Sabe por quê? Porque a questão do campeão, né, do vitorioso, ele prescreve muito rápido da mente das pessoas. Até porque quando você encerra o ciclo no final do campeonato. Então tem lá o jogo final, que é onde tem maior audiência. Sim. Encerrou aquele ciclo. Férias, o esporte que ainda dá férias, né? É um outro ciclo. Então é um novo campeonato. Começa todo mundo zerado de novo, né? Todo mundo zerado de novo. Então todo mundo já pensa no próximo ano, né? Justamente. Então prescreve muito rápido isso. E aí, o que a gente percebe? Que existe um investimento muito grande no competitivo e era um investimento pequeno no participativo, que é o quê? A população. E aí esse secretário falou assim, a gente vai mudar isso aqui. Vamos tirar investimento do competitivo e colocar no participativo. Então, todos os municípios fazem isso. Alguns mais, outros menos, mas todos os municípios, na época de campeonato regional, eles contratam alguns atletas de fora para participar dos jogos regionais para representar a cidade, né, para mostrar que a cidade tem um bom desenvolvimento no esporte. É muito comum isso, né? Principalmente quando a cidade é sede, né? Nossa, aí é mais ainda, né? Então, o que acontece? É muito comum isso. Aí a primeira coisa que ele fez, ele cortou isso. Não contratou mais atleta. Ele falou assim, nós vamos passar por um período de jejum, né, que nós não vamos ir tão bem, só que nós vamos construir os nossos atletas do nosso próprio município. E isso dá trabalho, né? Nós vemos que alguns times, né, grandes no Brasil hoje estão entendendo mais isso, né? Estão trabalhando numa base com mais intensidade, né? E produzindo seus próprios atletas, né? Isso é muito interessante. E por que isso? Porque qual é a maior riqueza que o município tem? É o contribuinte. É o contribuinte, a sua população, né? Justamente. Agora o que acontece? Quando você trabalha essa questão desse contribuinte, né, que vai participar do esporte, a gente automaticamente se aumenta a expectativa da pessoa, você melhora a qualidade de vida dela. Diminui, né, o índice de saúde. Justamente. Vai gastar menos dinheiro lá na saúde com essa pessoa em internação, né? Diminui filha no UBS, diminui reclamação, diminui o 56. Você percebe? Então o que acontece? Pensando nisso, se a gente tem uma pessoa que vai viver 2, 3 ou 4, 5 anos a mais porque ele praticou esporte que a cidade ofereceu, a gente tem um contribuinte pagando impostos por mais tempo. É o maior benefício que o município tem. Sim. Né? Então, pensando nisso, ele começou a investir mais o quê? Na participação. Que as pessoas pudessem ter a possibilidade de participar de esportes, desde as crianças até os adultos. E com isso diminuiu a verba para o competitivo. Começamos a produzir atletas, né, do próprio município. Então, das nossas categorias de base ali, né, do participativo que a gente conseguia visualizar, cada profissional na sua área ali, visualizar algumas crianças, algumas pessoas que poderiam participar de um pré-competitivo e chegar até num competitivo. Sim. Né? E isso que aconteceu. E aí, cara, a gente dobrou o número de pessoas participando do esporte na cidade, né? Você vê, uma cidade que tem 260 mil habitantes, mais ou menos, em Indaiatuba, né? Lá tem dezenas de piscinas públicas, né? Aqui tem o Bolão. Tem uma piscina que não foi... ela foi condenada, né? Que é no Romão de Souza. Eu cheguei a ver essa piscina no Romão de Souza. Eu não estava nem na faculdade ainda. Eu fui jogar no Romão de Souza. Eles estavam acabando de cobrir a piscina lá porque ela foi condenada. Mas tocou num assunto legal, que a gente já conversou aqui no podcast há tempos atrás, sobre a Bolsa Atleta, que é uma política pública que a gente pode construir na cidade. Então, assim, Jundiaí já foi celeiro de atletas. Então, hoje tem
tá chegando a Olimpíadas, nós temos 2 técnicos que vão sair daqui de Jundiaí e vão para Paris. A Rita Orsi no handball, nas Olimpíadas, e na Paralimpíadas, o Alessandro Tozin, que é da minha época de faculdade. Os 2 estão indo para as Olimpíadas saindo de Jundiaí. Então, aqui já teve muito atleta que foi jogar fora por conta, alguns por conta da Bolsa Atleta, alguns por conta da possibilidade de ter mais estrutura, porque Jundiaí antigamente era celeiro. Os jogos regionais não se contratavam aqui em Jundiaí, ou até hoje não se contrata, mas está diminuindo. Então Jundiaí, uma época, ele brigava muito com Campinas, brigou muito com Sorocaba. Agora não está mais tão competitivo assim, porque diminuiu um pouco essa linhagem de crianças chegando para fazer o esporte competitivo, né? Que é a base que a gente fala. Eu já fui técnico de base. Eu fui técnico de handball na categoria mirim e no infantil. Então, a gente tinha atletas de 12 anos até o adulto. Então, tinha toda a linhagem do handball. A Rita com o feminino, que começou o feminino lá atrás, toda a linhagem do handball também, com um atleta só da cidade, né? E é importantíssimo, né? A política pública tem que ser feita, né? Não a partidária, mas a pública, né? Sim, o legal que lá que acontece a gente começou a perceber que os esportes que se desenvolviam muito na cidade, a gente começou a criar uma situação do esporte se sustentar. Ele não depender da Secretaria de Esportes para sustentar. Por exemplo, vou dar um exemplo do bicicross que eu fui técnico. Então o que acontece? Assim que quando eu estava saindo de lá, porque eu ia vir para cá, tal, a gente estava fazendo o quê? Organizando já para formar uma organização não governamental mesmo. E aí quando você parte para esse sentido aí, quem que vai cuidar disso? Eram os próprios pais dos alunos que se interessavam muito por isso, fundou a organização, nesse meio tempo eu vim para cá e tá lá, cara, a organização foi fundada, tem o pessoal aí tem uma diretoria, sabe, tudo certinho, aí você começa a ter verba do governo, né? Vem verba lá de cima para essa onda, entendeu? E aí, o atleta, ele pode ter algumas bolsas atleta na realidade. Tem uma bolsa atleta que, se é um atleta de nível regional, a prefeitura banca essa bolsa. É a prefeitura que banca, porque vem uma verba. Aqui em Jundiaí nós tínhamos, ela foi cortada já faz algum tempinho já, e é uma das coisas que a gente tem que batalhar para voltar. Ter mais atletas com bolsa, porque essa pessoa, quando ela tem uma bolsa, ganha, ela investe o seu trabalho na cidade. Ela devolve todo o trabalho para a cidade. Sim. Eu já fiz muito estágio gratuito. Então, eu fiz estágio remunerado também, mas fiz estágio gratuito. Mas se o Estado ou o município ele investe naquela pessoa, naquele time, o time é campeão, a pessoa faz uma odontologia, por exemplo, ele pode trabalhar numa OBS prestando um serviço 2 horas por dia, uma vez por semana. Então, aí a prefeitura precisa traçar meios de alinhar com essa pessoa. Viabilizar, né? Viabilizar. Então, assim, não é um negócio difícil. É uma coisa que dá para ser feita, né? Aí tem essa bolsa que aí o município ele banca, né? Quando eu saí de lá tava desse jeito, né? Agora eu não sei como tá agora nesse momento, mas eu não sei se mudou muita coisa. Já vou deixar o convite pra gente ir lá pra gente verificar isso aí, tá? Vamos lá. E a gente vai de bicicleta ainda, hein? Não, eu tenho amizade com o pessoal da Secretaria de Esportes lá, nossa, pessoal muito bacana lá. O diretor lá, nossa, ele era diretor desde a época que eu tava lá já, o Gustavo, né? Tem a Cris, que é uma coordenadora muito querida. Então a gente pode combinar sim. E aí o que acontece? Se tem um atleta que vamos supor, ele tem nível competitivo estadual, aí tem uma outra verba, uma outra bolsa atleta que vem a nível estadual. É o estado que banca. E tem uma outra verba que é a nível nacional e internacional, que aí é o próprio governo federal. Né? Então o atleta ele pode receber até 3 bolsas diferentes, né? Uma de nível regional, uma de nível estadual e uma de nível nacional e internacional. Que aí você avulta um valor legal, que dá para a pessoa... É o trabalho dela mesmo, ela está trabalhando aquilo ali. Dedicação, e aí, né? Justamente. Dedicação integral àquilo, né? O mais difícil, eu acho que é você saber onde buscar essa verba, de onde ela vem, para você direcionar ela para o município. Eu acho que é a parte mais difícil. Eu já trabalhei na Câmara Municipal, fui assessor lá, então o caminho para a gente entender como funcionam os processos acaba facilitando essa jornada, porque buscar dinheiro no governo federal não é nada fácil. Não. O trâmite é muito burocrático e precisa ser, para não ter desvio de verba para o local errado. A gente sempre vê pessoas falando, desvio... Teve a pandemia há pouco tempo. Quanto dinheiro não foi desviado por prefeituras do Brasil todo?
Então, precisa ser bem controlado mesmo, né? E é até interessante ver, você vê que as pessoas não sabem muito atrelar projeto, porque você entra no site do Ministério do Esporte, tem muita verba parada lá. Tem. Porque as pessoas não sabem atrelar com aquilo que eles estão pedindo. E isso era um questionamento que esse secretário que a gente teve lá, ele falava isso. Ele é muito da área administrativa, eu não vou falar quem é ele, porque ele é muito conhecido. Vou dar um spoiler aqui. Não precisa citar nome, não precisa não. Então, e... Depois você me fala em off. Eu falo. E aí ele falava sobre isso. Ele é da educação física, mas ele direcionou os estudos dele mais para a questão administrativa, né? E o cara era fera mesmo, né? E o cara era muito bom no que ele fazia. E ele conseguia verba para a cidade de nível federal, cara. Porque às vezes você vai pensar assim, a verba que o município disponibiliza para a Secretaria de Esportes, que é direcionada a pagamento de funcionário, a comprar o papel higiênico, a comprar o produto de limpeza, tudo, não é uma verba grande. Não. Então você mata grande parte da verba ali na própria secretaria ali, com as necessidades que tem, pagamento de funcionário, tudo, Aqui né? em Jundiaí, se eu não me engano, são 3% do orçamento. Então, A educação recebe 25%, o mínimo é 25%. Já chegou a receber 32%. Então, aí você para pra pensar, como que vai conseguir desenvolver um esporte se a gente não tem dinheiro, né? Então a gente tem que procurar por outras formas, né? Que era o que ele trabalhava. Porque se a gente pensar, que nem o BMX, a pista em si, ela pode ser uma geradora de renda. Porque você tem o espaço publicitário. Vou fazer merchandise meu aqui, hein? A gente precisa viabilizar isso através de uma lei que as empresas possam patrocinar através de merchandise. É uma coisa super simples. Vou dar um exemplo pra você do Vai que lá. eu fiz lá, tá? Você lembra quando eu entrei, né? Sim, 14. Você lembra quando eu falei pra você assim, ô Serginho, eu posso apresentar um projeto do BMX Lembro. lá na secretaria e tal? Na época o secretário, ele achou legal, né? Eu falei com o vice-secretário na época, ele achou legal tudo, mas ele queria que eu começasse a dar treininho numa pistinha que tem aqui, é uma pista de treino que tem aqui, né? Lá na Vila Maringá. Não é uma pista oficial. Eu falei, não, cara, eu já não tenho tempo pra isso já não sou novinho, assim, pra começar o negócio. Já tem que fazer um negócio bem feito. Se for para fazer um negócio bem feito, eu faço. Por quê? A minha intenção era montar realmente uma equipe de BMX aqui em Jundiaí, né? Igual tinha em Indaiatuba. Ter uma grande quantidade de alunos, de crianças praticando esporte. Dali a gente arrebanhar vários atletas, né? Pra gente poder receber aqui em Jundiaí. Pô, olha o tamanho de Jundiaí, cara. Uma cidade maravilhosa dessa. Não tem uma pista de BMX e é um esporte Oficial, não tem. Olímpico. Exatamente. O BMX é um esporte olímpico desde 2008. Então faz tempo já que é olímpico. Pô, aqui merece. Aí eu falei pra ele ainda assim, né? Olha, você tem massa asfáltica. Porque a prefeitura compra em grande quantidade para, né, manutenção das vias nossa aqui e tal. Terreno a prefeitura tem. Falei, não precisa ser um terreno centralizado aqui no município. Pode ser um terreno um pouco afastado. Deslocado, né? Não tem problema nenhum. Né? O legal quando é mais centralizado, porque as pessoas veem, né? Os alunos, né? Os atletas. A facilidade do acesso, né? Justamente, mas não necessariamente tem que ser assim. Eu falei, eu precisaria que você contratasse uma pessoa, que é um professor, que vai ser um auxiliar técnico meu. Né? Eu nunca andei. Eu sou bom de biomecânica e sou bom de treinamento. E eu falei assim, então quando eu precisar demonstrar alguma coisa para o aluno, eu tenho um auxiliar técnico que é um ex-atleta. Que manja. Que era até atleta na época, ele é um ex-atleta hoje que manja. E eu falei assim, eu quero que você faça desse jeito. E eu trabalhava dessa forma. E cara, deu tão certo. Eu peguei a equipe, para você ter uma ideia, o melhor resultado nos últimos 5 anos era um 9º lugar no campeonato regional e 12º lugar no campeonato paulista. Com um ano de trabalho, eu consegui colocar a equipe em 4º lugar no Campeonato Paulista, que era 12º, o melhor resultado dos 5 últimos anos. Uhum. Né? E no resultado de equipe por equipe, né? E eu tive vários campeões para isso. E no Campeonato Regional, que era um 9º lugar, eu subi no pódio, eu levantei, eu tenho tudo isso registrado, né? Fotos e tal. E aí eu subi no pódio com o troféuzão, ergui o troféu por equipe. Nossa, na época foi um show. E aí eu entrei lá meio desacreditado, porque eu não era do esporte, né? Aí depois daquele momento eu falava para os alunos, tem que comer isso aqui. Eles faziam o que eu mandasse. Porque aí falou, não, realmente o professor referência, sabe, né? O professor sabe o que está falando, né? Uhum. Então imagine eu com um grupo de 40 crianças lá em Indaiatuba, no Parque Colossi, você sabe como que é lá, né? Sim. E é uma movimentação de carro grande ali. 40 crianças ali, ó, correndo a pé, dando tiro de velocidade, fazendo sprint com bike, cara, aquilo chamava atenção demais, assim, sabe? E aí começou a brilhar os olhos de todo mundo. Falei, puxa, estão fazendo um treinamento diferenciado aqui, né? E deu super certo. E eu vou contar a experiência que eu tive para que isso acontecesse. Quando eu peguei lá, tava muito obsoleto no sentido, assim, de
Tinha muita criança que queria participar do esporte, mas não tinha bike. Pô, uma bike de BMX é caro. A turma chama de croizinha, né? Mas é uma bike que custa 10, 15 mil reais, né? Hoje, Arinho 20, né? É uma Aro 20, mas não é uma Aro 20, não é qualquer, né? Uma croizinha, igual a turma fala, né? É uma bike. E tem uma empresa aqui no Brasil que chama Mônaco. A Mônaco, ela fazendo campanha pra Mônaco, assim. A Mônaco, ela produz a bike do BMX. Era a única nacional que fazia na época. Licenciada. Né? Tudo é com padrão internacional. Uhum. Né? Tanto é que se um quadro deles quebrassem, eles te dão outro. A garantia é vitalícia. Isso é importantíssimo. Para mostrar a qualidade do produto. Porque a pista Mas é parruda, todas as boas marcas, eles dão garantia vitalícia do quadro. Para mostrar que o quadro realmente é resistente, não vai quebrar. A minha última bike agora, ela tem quadro vitalício. Aí o que aconteceu? Eu peguei e mandei um ofício, no nome da prefeitura, falando que eu era técnico da equipe, tudo. Eu pedi para eles, para a Mônaco, falei, vocês não me dariam umas bicicletas? Pô, Indaiatuba tem uma relação afetiva, né, com o ciclismo, a cidade da bicicleta e tal. Cara, eles me deram 5 bicicletas. Que da hora. Então, imagine só, eu ganhei uma bike, vamos pôr 10 mil reais, pô, mais 50 pau. Você tá entendendo? Eles me deram 5 bicicletas, pedi para eles mandar uns banners e tal. Aí quando tinha campeonato paulista, regional, lá eu colocava o banner, mostrava lá que eles patrocinaram a gente e tal. E essas bikes eu usava para quê? Justamente para as crianças da escolinha que não tinham bicicleta, cara. Porque tinha um monte de criança que queria participar, mas eu tinha 5 bikes lá. Então, por horário, a cada horário, eu tinha 5 bicicletas para crianças que não tinham. Você contemplava 5 pessoas que não tinham condição de ter aquele equipamento no momento, Justamente. né? E essas bikes, eles iam, quando eles tinham um nível competitivo, eles usavam essa bike aí para competir. Ah, legal. Então acontecia isso. Teve um pai que ele tinha muita amizade com uma empresa que tem lá em Indaiatuba, que eles fabricam o uniforme, né? Porque o uniforme do BMX também é caro, né? É um uniforme que é igualzinho do motocross, né? Ela é toda emborrachada. Emborrachada, cochoado. Lona. Ela é de lona. Tem uma proteção na coluna, né? Tal. Então é um produto que não é barato, porque justamente ele tem que proporcionar uma qualidade de proteção grande, né? A proteção e o conforto, né? Justamente. E essa chama IMS, essa empresa. E aí eles doaram pra gente... Né? IMS. Ah, tá, eu conheço o EMS. IMS. E aí eles doaram pra gente, na época, quase 60 uniformes. Imagina, 60 uniformes, 2 mil reais cada um, né? Então, eu consegui uniformizar a equipe toda. Eu consegui uniformar toda a equipe, então a gente tinha uma representação da IMS. E tudo isso à base do quê? Uns pais, esse aí foi alguns pais que solicitaram, pediram, eu mandei ofício para Mônaco. Então, você vê que é possível. É possível fazer. Numa cidade como Jundiaí, que tem uma arrecadação gigante com empresas, tudo. Mas ir para cima das empresas. É o poder da política pública. Você fez todo esse processo para deixar para o município. Sim. Então, assim, é uma política pública que foi construída, não é de um dia para o outro, não é fácil de construir isso. Uhum. Precisa muita conversa, precisa muita vontade, e não só sua, porque depende de outras pessoas, dos terceiros, no caso as empresas parceiras que você acabou de citar, para ajudar. Então acho que tudo que a gente está falando tem a ver com políticas públicas, que a gente pode trabalhar, que a gente pode fazer, que a gente pode construir juntos. Então, eu lembro no primeiro podcast que a gente trabalhou aqui, a gente falou sobre os elos. Então, era um projeto de síndrome de Down, são pessoas com síndrome de Down. Você conhece os professores, que é o Alberto e o Adriano, são educação física também, trabalham com a gente. E a gente tá falando dos elos. Então, é um elo que ajuda outro elo, que vai ligar com outro elo, que vai formar uma corrente. E a corrente do bem. Uhum. Então, no caso, não a corrente da bike, na cara, não é a corrente do bem, né? Mas a gente tem essa importância. Beleza, finalizamos da BMX? Finalizamos. Silvão, sai da Indaiatuba, vem parar em Jundiaí. Vem pra Jundiaí. Vai lá, encontrou um cara fazendo atribuição de aula. E aí, né, depois de tudo ter conversado, falar sobre BMX, não deu, tal, eu peguei e falei, não, vamos dar aula agora, né, vamos ver como que vai ser aqui. E aí, acabei me fixando numa escola. E até uma coisa, cara... Qual foi a sua primeira escola? Esqueci de perguntar lá atrás. A primeira escola... A escola que você pegou na atribuição, no primeiro dia da atribuição. Foi o Eduardo era diretor lá na época, lá no Morada das Vinhas, Morada das Vinhas, Candelário? Não. Adelino Brandão. Morada das do Vinhas. lado do Adelino Brandão. Fugiu o nome agora. Aparecida Bernardo do Amaral. Aparecida Bernardo do Amaral. Fui lá esses dias. Foi lá. O Fábio, aí eu tô lembrando do Fábio Cesarini. O Fábio Cesarini foi depois. O Eduardo, amigo nosso,
Ele é professor de educação física, ele estava como diretor substituto lá na época. E aí eu trabalhei lá 1 ano com ele e depois eu conheci uma outra escola que é o Benedita Alzira de Moraes Camunhas, que fica lá no Fazenda Grande. Aí eu gostei muito da escola, né? E fui lá, a diretora me recebeu super bem, a Helenilma, amigona minha até hoje. Esses dias eu visitei ela lá na escola dela, que ela tá no Fernando de Favre. E aí eu fiquei lá e lá é minha sede até hoje. E quando eu fui para lá, o Fábio Cesarini, que é o outro professor de educação física, que estava como coordenador, que entrou como coordenador na época. Hoje ele é diretor de escola em Valinhos. E aí o Serginho era meu supervisor na época. O Serginho tinha criado um negócio muito bacana, que era o quê? O professor que tinha, se eu não me engano, era 18, 17, 18 aulas. É só 18, né? 18 aulas ou 19. Isso. Era 18 aulas ou 19 numa escola. Ele conseguiu que o professor não saísse daquela sala de aula, daquela escola, para dar aula em outra escola, porque tinha que complementar. Porque assim, nossa carga horária são de 30 horas. 10 horas a gente gasta em planejamento, em reuniões, e 20 horas a gente passa com os alunos diretamente. E aí tem algumas escolas que não fechavam as 20 horas, fechava 18 ou 19, no caso a minha era 18. E aí o Serginho conseguiu, isso foi uma articulação muito bacana, porque a gente não precisa se locomover, sair daquela escola para ir em outra escola para dar só 2 aulas só. Não faz muito sentido. Eu achei muito bacana isso que o Serginho conseguiu quando ele era supervisor, Serginho. Até um elogio para você. E é legal que assim, isso surgiu dos professores. O professor que me trouxe o projeto, os professores que me trouxeram os projetos foi o Alberto, que hoje está no CIEMP, é coordenador do CIEMP, e a Vanessa Reigota, que é professora de educação física no Glória. Então, eles trouxeram o projeto deles, que eles já desenvolviam na escola. Eu sentei com os outros núcleos, com o núcleo de inglês, o núcleo de artes, conversei com as supervisoras, elaboramos um texto, subimos falar com o secretário e ele viu a necessidade, porque são 2 aulas. Então, o meu bloco hoje, lá na IMEB Geral do lado do Lois Chaves, eu tenho 18 aulas. Eu completo 2 aulas numa outra escola. E geralmente, como que você faz? Você completa numa escola de período de educação infantil e você dá uma aula dupla para criança de 5 anos. Sim. São 2 horas de aula que não é nada proveitoso, é muito cansativo para eles, é um período muito longo, né? Então foi um projeto muito bacana, eu achei muito interessante na hora que eles me mostraram, e o melhor de tudo foi que o secretário aprovou a nossa ideia, né? Então, isso era muito legal. Aí, o que aconteceu? Nos 2 primeiros anos, eu desenvolvi um projeto com as crianças do grupo 5, né? De 5 anos. Lá no Benedita Alzira já, né? Benedita Alzira já, com brincadeiras de corda, né? Então, para mim ia ser novidade também, né? O resultado que ia dar, porque eu queria ver até onde eles conseguiriam ir no desenvolvimento com brincadeiras de corda, né? Cara, foi muito bacana que no final do ano as crianças entravam na corda, com a corda girando já assim, e eles entravam, tal, e entrava a diretora até coordenador, o Fábio, falando, nossa, que legal, que desenvoltura que eles conseguiram adquirir, né? Porque a gente tá falando de criança pequena, né? E foi muito bacana. Foram 2 anos eu fiz esse projeto. E aí chegou no final do ano, eu lembro como se fosse hoje, eu falei pro Fábio assim, ô Fábio, eu queria fazer um negócio diferente ano que vem. E aí ele falou assim, o que você queria fazer, Silvio? Eu queria fazer um outro projeto. E aí ele falou, mas o que você estava pensando em fazer? Eu falei, eu queria fazer um projeto sobre alimentação saudável. Nós sabemos que no nosso país hoje, o último dado que a gente tem do IBGE, se eu não me engano, é uma pesquisa de 2017, que foi a última que o IBGE encomendou, que nós temos mais de 60% da população do Brasil hoje em níveis de sobrepeso e obesidade. Então, faz muito sentido a gente trabalhar, né, Serginho, com esse tema, né, sobre alimentação saudável, sabendo que nós temos... Existe uma ligação da obesidade na idade infantil com a idade adulta, né? Ainda mais depois de 5 anos para cima, é mais relação, tem mais relação ainda, né? Eu sou voluntário num dos projetos da secretaria. Então, eu e o Diego, que é coordenador do Mundo das Crianças, Sim. Nós nos juntamos com a Fanny e com a Luciana, que são as coordenadoras do Núcleo de Educação Física, e 5 vezes ao ano a gente desenvolve o projeto junto com elas. Então, eu pego um sábado, eu ajudo elas, não preciso marcar nada, a gente não ganha nada por esse sábado, mas não ganha nada financeiramente, porque o retorno é muito grande. Então, é legal você encontrar. Eu já encontrei com criança no shopping, no centro da cidade, em outros ambientes,
Ele fala, o senhor que estava com a gente no Mundo das Crianças. E foi engraçado que o último que eu participei, nós participamos no sábado, na terça-feira, na segunda-feira, a mãe com o filho foi no Fab Lab, que no Fab Lab tem um projeto de programação em robótica com as crianças e tem a oficina de mães e filhas. Aí a mãe falou, esse professor que me deu canseira no final de semana. Mas ela falou assim, mas foi tão bom, foi tão gratificante. Tá, te cortei, vai lá, continua. Não, imagina. Então, aí eu peguei e falei isso pro Fábio, falei, poxa vida, que legal, vai ser muito bacana, mas o que você quer pensar? Eu falei assim, eu pensei em trabalhar com as crianças justamente sobre os nutrientes, né? Ver se, até onde eles vão ter compreensão disso e no segundo semestre eu pensei em fazer uma horta com eles, né? Para eles entenderem de onde vem o nutriente, né? E ele falou, poxa, muito legal, né? Você quer fazer? Eu falei, quero. Só que aí pro outro ano, eu tava com dificuldade porque já tava entrando naquele período de mudar, de não ter mais aquele horário por causa do projeto. E aí eu falei, puxa vida, eu queria tanto fazer esse projeto, mas acho que não vai dar certo, conciliar horário e tal. E aí eu vim falar com a diretora do departamento de alimentação, porque aqui em Jundiaí, o departamento de alimentação e nutrição, que chama DAN, ele fica dentro da Secretaria de Educação, porque a Prefeitura de Jundiaí entende a alimentação como um processo educativo, que realmente é. Sim, e fundamental hoje. Hoje a gente vê que é fundamental, realmente. E aí eu vim conversar com ela, né? Trouxe o meu projeto para ela, né? Tudo que eu já tinha desenhado e feito lá no Benedito Alzira, né? Eu queria dar continuidade. Desculpa, eu já fui lá para frente. Na realidade, eu consegui desenvolver o projeto. Né? Consegui desenvolver o projeto com as crianças, só que aí no outro ano eu queria dar continuidade. Só que eu não tava com dificuldade de dar continuidade, justamente por causa da questão dos horários. Do horário, já tinha aquelas 2 horinhas eu pulei se dedicar ao projeto. Mas eu consegui desenvolver o projeto, foi muito bacana. No primeiro semestre, eu falei assim, nossa, mas será que eles estão entendendo? E aí eu tinha passado um vídeo muito bacana para eles, que o vídeo falava assim, né, que como que nasce uma bananeira, né? Que tem uma musiquinha que fala que de uma bananeira nasce outra bananeira. Na realidade, a banana, ela tem semente. Se você partir a banana no meio, você vai ver que tem umas bolinhas pretinhas dentro, aquilo é a semente da banana. Mas não é muito convencional você ver pessoas reproduzindo uma bananeira da semente da banana. A partir da semente. Normalmente reproduz através do rizoma, né? Que é uma bolota que tem embaixo da terra e nasce aquela bola na raiz da bananeira e aí dali nasce um broto, né? Então por isso que fala de uma bananeira nasce outra bananeira, porque é através do rizoma da bananeira que nasce um novo broto que a gente replanta em outro lugar. É assim. E aí eu cheguei e falei num dia assim, eu falei para as crianças, eu falei assim, olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vamos ver quem vai conseguir me responder isso aqui. Como que acontece o processo de nascer uma nova bananeira? Peguei aleatório, assim, criança sabe? de 5 anos. Justamente, várias coisas que eu já tinha falado para eles, de nutrientes, tudo, eu peguei essa pergunta, aí eu falei, como que chama aquele negócio lá que faz com que nasce outra bananeira? Quem sabe aqui? Aí as crianças ficaram pensando, professor, eu lembro o que é, mas eu não lembro o nome. Aí um menino ficou assim e falou, professor, é risadona. Eu falei... pela ligação, né? Eu falei, tá no caminho, não é risadona. Mas aí um menino foi e falou, professor, é rizoma. Eu falei, puxa vida, eles estão entendendo. E isso foi a confirmação que eu estava no caminho certo. Sim. E aí... tô voltando, né? Porque eu fui lá pra frente. Então aí o que aconteceu? Eu peguei no segundo semestre, falei, vou fazer a horta com as crianças, né? E aí o desafio de fazer a horta, achar um local que pegasse sol, porque lá tem bastante árvore, não tem muito espaço. O sol cai pra trás da escola ali, né? Isso, aí eu peguei e falei assim, nossa, e agora? Aí achei um cantinho lá perto das árvores, assim, que pegava um sol legal da tarde. Eu pegava todo o sol da tarde e falei, não, vai ser aqui que eu vou fazer o canteiro, então. Eu tinha ido tinha feito uma visita lá num pedacinho do Vale Verde, né? Que o Vale Verde é um espaço que nós temos aqui em Jundiaí. Hoje eu sei as informações corretas, tudo, né? Mas depois eu vou falar o porquê que eu sei. Mas lá tem 80 mil metros quadrados, né? São quase 5 hectares, né? E eu fui visitar um pedacinho lá, numa vivência que teve lá e aprendi algumas coisinhas lá. Eu venho de uma família que já tem uma tradição meio na agricultura, né? Meu pai, minha mãe. E aí eu peguei, mediante o que eu vi lá, eu falei, vou fazer aqui na escola desse jeito que eu vi lá que eles fazem, vai dar certo. Só que aí era o desafio, né? De arrumar terra, as mudas, sementes, né? Adubo orgânico, tudo isso, né? Porque não tinha nada. Aí, né? Chegam os elos.
E aí, cara, nessa época aí eu falei assim, e agora, como que eu vou conseguir fazer isso, né? Eu não sabia como. Aí que eu fiz? Meu pai é químico, né? Ele é aposentado já, trabalha na Sabesp, né? Uhum. E lá em Montemor, eu nasci em Montemor, que é uma cidadezinha de 60 mil habitantes da região metropolitana de Campinas, né? Quantos quilômetros daqui de Jundiaí? Daqui lá dá uns 60 quilômetros, mais ou menos. Já fui de bicicleta. Fui e voltei. É o melhor de tudo. Aí sim. Então, esse aí é passeador de bicicleta. Passei por Indaiatuba. Vive tentando me arrastar, né? Mas nós vamos junto aí. Vamos lá. Vamos, eu gosto também. E aí, o que aconteceu? Meu pai falou assim, ó, vem buscar aqui. Como meu pai é químico, né? A maior parte das pessoas não sabem disso, mas o resíduo de tratamento de esgoto, como meu pai é químico, ele tratava da água e era responsável pelo esgoto também. Mas o resíduo que sai do esgoto, depois de tratado, matar coliforme fecal, aquela coisa, eles misturam aquilo com terra, é um baita de um adubo. Meu pai arrumou aquele material pra mim. A DAI do Jundiaí tá usando esse mesmo processo aqui. Tá usando? Tá usando. Então, ele é um baita de um adubo. Aí, o que aconteceu? Eu peguei um pai de um aluno que tava com um caminhão gigante, cara. Ele ia passar lá por perto, né? E aí ele falou, ô professor, eu vou passar por perto, você não quer ir comigo? A gente pega os sacos lá, eu ajudo. Nossa, o pai me ajudou um monte. E aí nós fomos lá e trouxemos um monte de saco de terra, né? Já misturado com esse adubo orgânico lá, que é o produto final do tratamento de esgoto. E aí eu consegui fazer os canteiros. Nossa, foi muito bacana. Produzi bastante coisa com as crianças lá, tal. Foi muito bacana. No final do segundo semestre, eu ia lá onde estava a horta do Bendes, eu sentava num banco assim, eu deixava rastelo, porque eu não falei que tinha muita árvore lá. E aí caia muita folha, né? Eu ensinava eles a colocar um pouco de folha em cima do canteiro, que era legal, que era um adubo orgânico, mas só que tinha muito. Aí o excesso a gente tinha que tirar, senão sufocava as plantas e tal. E apodrece também, né? Aí eles ia lá, pegavam o rastelo, deixava saco daqueles de 100 litros já, eles rastelavam tudo aquilo, colocava dentro do saco, pegava o regador, ia lá molhar. Você tinha que ver que bonitinho eles cuidando da horta, né? 5 anos de idade. Bom, pois bem. Aí que chega naquele momento que eu tava contando, né? Que eu vim falar com a diretora. Com a diretora, Maria Ângela. Fui lá conversar com a Maria Ângela porque eu queria dar continuidade no projeto no próximo ano, mas não estava dando certo por causa da questão do horário, estava mudando algumas coisas e tal. Aí ela tentou me ajudar, sabe? Ela falou, ó, eu tenho que esperar primeiro acontecer a atribuição. Eu conversei com o pessoal da educação física, tem que acontecer a atribuição primeiro, aí ver o que vai sobrar, que aí eles vão chamar mais algum professor, e aí a gente consegue encaixar essas horinhas aí para um outro professor para você ter um tempinho livre para você executar isso aí. Sim. Mas calma, ela falou assim, eu gostei bastante do seu trabalho, né? Aí beleza. Aí ela mandou, depois de um tempo, falou assim, ó, Silvio, eu não consegui ainda, não deu certo ainda, né? E foi bem no ano que entrou a pandemia. Eu tinha apresentado o projeto para ela, nossa, né, a Maria Ângela tinha gostado muito do trabalho. E aí entrou a pandemia, chegou no meio do ano, eu recebi um WhatsApp dela. Silvio, lembra de mim, a Maria Ângela, do departamento de alimentação? Eu falei, lembro. Só que nesse momento eu tava morando em São Paulo, cara. Eu tinha saído lá de Indaiatuba, que eu morava lá em Indaiatuba, eu fui para São Paulo por causa do trabalho da minha esposa e tal, né? Ela viajava muito, eu fiquei com dó dela. Eu passei 5 anos em São Paulo. E aí eu peguei e tava lá em São Paulo, aí eu falei, Maria Ângela, olha, se for online, se você quiser falar comigo online, eu ligo para você já aqui, né? Agora se quiser presencial, eu tô em São Paulo, já era uma sexta-feira. Ela falou assim, já tá tarde, já não vou chegar a tempo aí, porque eu moro em São Paulo. Ela falou, não, tudo bem, vem na segunda-feira. Aí na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tava aqui. Aí ela chegou em mim e falou assim, olha, eu gostei muito do brilho nos seus olhos, pelo trabalho que você fez, o projeto, achei muito bonito, até porque você fez aquele negócio sozinho. E eu fiquei indignada com isso. Como que você não sabia que eu ajudo nesse processo? Eu falei, mas ajuda como? Eu falei, com tudo. Ela falou. Eu falei, eu não sabia disso. Não tinha chegado até mim aquela informação, né? Eu não sei se é porque... Cada escola tem as suas demandas, né? E visualizam algumas coisas prioritárias, né? Porque quando a gente enxerga a merenda, a gente enxerga só a comida do prato. A gente não enxerga o globo que a merenda tem. Sim. Porque não é somente a comida no prato ali, o espaço do cozinheiro, que a gente vai falar daqui a pouco deles, e a comida, assim, a merenda. Porque atrás disso tem uma logística gigantesca, que a prefeitura organiza, que o departamento da Ângela organiza. Tem as hortas comunitárias que fazem parte desse processo. Então tem a distribuição para toda a rede, dentro do prazo, dentro de padrões que precisam ter de comida, de temperatura, ambiente. Então é um processo muito grande, né? Sim. E aí
ela pegou e falou assim, bom, então, chamei você aqui porque eu gostei muito do que você fez, do seu trabalho, do brilho nos seus olhos, e surgiu uma oportunidade de eu ter mais um coordenador. Porque tem um que tá saindo e eu queria convidar você para ser meu coordenador. Aí eu fiquei assim, hã? Meio viajando assim, né? Que eu fui lá pensando assim, tipo, pô, ela vai conseguir pra mim as 2 aulas, né? As 2 aulas lá pra eu conseguir fazer o projeto com as crianças, pô, vai ser legal, tal, daqui a pouco vai acabar essa pandemia e vai dar certo, tal, todo felizão, né? E aí, minha esposa, cara, você acredita que minha esposa falou assim, olha, eu acho que não é só isso, não, porque, pô, vai mandar você ir lá, tá na pandemia aqui e tal, ninguém sai de casa e tal, vou falar, sei lá, eu falei assim, acho que não, mas, pô, se fosse sair eu já vou estar felizaço, né? E aí ela chegou e falou que era essa possibilidade, né? Aí eu falei pra ela assim, pô, mas como que coordenador, que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar aqui na Argos, numa mesa, com computador? Eu falei assim, pra mim não dá isso aí, porque eu sou hiperativo, pô, sou professor de educação física, eu sou agitado. A gente não para, né, cara? Falei pra ela, sou agitada, ela deu risada na hora. Eu falei, não. Na realidade eu quero que você vá para as escolas mesmo, o que você fez na sua escola tem que acontecer em todas as escolas. Multiplicar. Tem que acontecer em todas as escolas. Todo mundo tem que saber quem são os coordenadores do projeto Inova na Horta. Tem um nome o projeto, chama Inova na Horta. Eu falei, todo mundo tem que saber quem são os coordenadores do Inova na Horta. E tem uma outra professora que trabalhava, que já estava lá, que é a Érica, que é outra coordenadora. Então nós somos em 2. E eu já estou adiantando aqui que eu me tornei o coordenador. Sim. Né? Aí surge o Silvio, coordenador do projeto Inova na Horta. Que fez o projeto Inova na Horta. E desse projeto surge mais um broto. Mais um broto. Assim como você falou da bananeira, surgiu um que está estampado aí no seu peito, né? É, isso mesmo. Bom, finalizando a ideia do projeto do Inova na Horta, então assim, nós pegamos o projeto, eu e a Érica, nós tínhamos aí uns 30% das escolas, mediante um levantamento que a gente fez, que tinha a presença de horta na escola, né, que desenvolviam alguma coisa e tal. Naquele momento, né? Pode ser que no passado, como aqui em Jundiaí, já teve momentos muito bons do esporte, caiu, né? Se você não fica pondo energia, o negócio cai. Sim, mesmo. Lógico. Mas naquele momento, acho que num passado até teve um momento que tinha mais escolas com projeto, mas naquele momento só tinha uns 30% das escolas só. O Vale Verde tem quantos anos de idade? 27 anos. 27 anos. Então tem um período longo aí, né? Período longo. E aí, hoje nós temos a horta em todas as escolas. São 104 escolas públicas municipais e nós temos o projeto Inova da Horta em todas. Lógico que algumas em jardineiras, por causa do tamanho da escola, caixas de isopor, a gente tenta adaptar várias situações e algumas têm hortas gigantes. Cada escola é uma realidade, né? Cada escola é uma realidade. Eu sei porque eu te ajudei no processo da escola do Candelário. Sim. Você estava lá, na inauguração, eu estava lá, te ajudei um pouco. A horta do Candelário é gigante. É grande. A horta do Glória Genovese... Do Glória Genovese, não. É do Glória. Também é grande. A última escola que você fez, o Rostinho... Do Bertola Faca. Ficou bacana. Então, assim, aí surgiu o Silvio, que começou o projeto com os cozinheiros. Aí o que aconteceu? Nós conseguimos introduzir a horta em todas as escolas. E hoje todo mundo sabe quem sou eu, sabe quem é a Érica. Tanto professores quanto coordenadores da escola, os diretores sabem quem nós somos, porque nós estamos dispostos ali a fornecer terra, insumos, mudas, semente, para que a escola possa desenvolver um bom projeto. E lembrando que eu falei lá no começo que a ideia minha era a questão da alimentação, mas hoje o projeto Inova na Horta, ele não visa só a questão da melhoria da alimentação, do padrão alimentar, mas a ideia é que o projeto Inova na Horta seja um recurso didático-pedagógico. O professor quer ensinar em português lá na horta? Vamos fazer isso. Quer ensinar matemática lá na horta? Vamos fazer isso, né? Que faz parte de um dos pilares, né, do programa Escola Inovadora, né? Sabe, fazer um parênteses aí, até tecnologia a gente já usou na horta. Com certeza. Eu já fui gravar aula para ver como que acontecia lá na escola, para a gente levar para o núcleo de tecnologia, para a gente estudar, para a gente ampliar esse resultado. Então tinha a sala do AEE, do Hermenegildo Martinelli. A horta fica bem ao lado da sala do AEE. Sim. Então a professora da AEE, ela foi com a criança, fez a filmagem, pegou o QR Code, pegou a foto da planta, Google pesquisa, fez todo o levantamento de dados da planta, aí voltou para a sala de recursos
para continuar o trabalho dentro da sala de recursos com todas as informações que tinha pego lá na horta. E modéstia à parte, o Hermenegildo faz um trabalho muito bacana, né? Sim. A Débora, uma diretora incrível, uma equipe muito boa, a Gabi, que é coordenadora lá, elas são pessoas maravilhosas, desenvolvem o projeto de forma ímpar. E aí, junto com só para terminar a questão da horta, junto com a horta surge uma outra questão importante também, que é a preservação das abelhas. Porque nós falamos muito da horta, da produção, tudo, mas se não tiver abelha, não tem comida, né? Sim. Porque é elas que polinizam, e flores que elas polinizam vão virar frutas, outras vão virar sementes, né? Então a gente precisa dela. E aí a gente conseguiu também a implantação das caixas de abelha na escola para servir como um recurso pedagógico também. Né? Então as crianças estão aprendendo sobre a importância das abelhas, mas também podem aprender português, matemática, história, geografia com as abelhas. Que também é uma política pública que ajuda aí. Justamente, nós estamos hoje já com mais de 80 escolas já, das 104, já estamos indo para 90 escolas já com abelha, que nós fizemos a doação da abelha e demos treinamento, tá? Nenhuma escola, Serginho, vai lá e faz o projeto de forma aleatória. Nós auxiliamos com toda a estrutura, mas a gente também dá capacitação. A gente tem tudo isso gravado, digitalizado. Nós também, se a escola precisar, nós vamos até a escola auxiliar. Então, nós damos todo o respaldo para que a escola consiga desenvolver um bom trabalho. E aí, chegou um dia, eu fui lá na Secretaria de Educação, fui lá falar com a Maria Ângela, né? Nossa chefinha, amor. E aí ela falou, Silvio, eu queria fazer uma coisa. Eu falei, lá vem você, né? Lá vem você com as suas ideias. Ela falou, Silvio, a gente está fazendo um trabalho bacana, falando sobre a questão alimentar, de como usar a horta como um recurso pedagógico para as crianças, né? Mas a gente tem que ter um cuidado especial também com as pessoas que preparam esse alimento para as crianças, né? Porque só tendo um cuidado especial com eles que eles vão entender. Por exemplo, que numa receita que vai uma xícara de óleo, às vezes eu posso fazer essa receita com meia xícara e vai dar o mesmo resultado, eu vou ter uma quantidade de calorias menor porque eu coloquei menos óleo, né? É o amor, né? É colocar o amor, né, no alimento. É o detalhe, né? Justamente. É o que faz a diferença, né? Sim. E aí eu falei, tá, mas o que você queria fazer? Ela falou assim, eu queria desenvolver um projeto para cuidar dos cozinheiros. E eu falei, o que você quer fazer? Olha, tem muitos deles que sofrem com questão de sobrepeso e obesidade. Que é um trabalho árduo também, né? E eu falei assim, e o que você quer fazer com isso? Eu falei assim, não, eu queria que você fizesse... Olha, eu tenho você, que é profissional de educação física aqui no departamento. Eu tenho nutricionista, eu tenho parceiros que trabalham com a questão psicológica. Vamos desenvolver alguma coisa? Você não topa comigo desenvolver um negócio pra gente cuidar deles? Eu falei assim, olha, o que você quer fazer eu já fiz, porque eu venho da área do treinamento. Na minha pós-graduação, eu me pós-graduei, Serginho, em prescrição de treinamento para portadores de doenças crônicas, né? E a minha ênfase, né, que doenças crônicas são muitas, né? Mas a minha ênfase maior foi hipertensão, diabetes e doenças metabólicas, né? Silenciosas. Gordura no fígado, né? Que é esteatose hepática, né? Descontrole, né, do LDL, HDL, VLDL, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí ela pegou e falou assim... Você já fez isso? Eu falei, já fiz. Nossa, então a gente tá com a faca e o queijo na mão. Vamos desenvolver, você não topa, tal. Eu falei, não, vamos embora então, vamos fazer. E aí é onde nasceu o projeto Vida e Saúde, que eu vim até com a camiseta que a gente mandou fazer, né? A camiseta pro pessoal. E fazem 3 anos, né? Faz quase 4 anos que eu tô trabalhando com a Maria Ângela, 3 anos e meio, e 3 anos que eu trabalho com o pessoal no projeto Vida e Saúde. Então, as pessoas que têm... É uma inscrição voluntária. A pessoa vai lá e, se ela quiser, ela que se inscreve. Se ela tiver questões com sobrepeso, obesidade, ela já é elegível já para poder participar do projeto. E ali eu faço um trabalho mesmo de treinamento mesmo mais intenso, porque pessoas que são hipertensas, diabéticas, elas podem fazer um treinamento com mais intensidade, trabalho com mais carga. Tem muita gente que acha que não, nossa, vai explodir o coração da pessoa. Não, lógico que tem um certo rigor. Você tem que ter o respaldo. Justamente. Você não trabalha sozinho, você falou. Não. Você trabalha com nutricionista, com psicólogo. Isso. Porque o acompanhamento é extremamente importante. E em parceria com o médico constante. Sim. Constante. Isso é muito importante. Você não está colocando a pessoa lá e fazendo o treinamento. Você pega o histórico dela, porque eu já acompanhei algumas vezes o seu treino no bolão, na época que eu dava personal lá no bolão também. Então, eu via o treinamento e o resultado. Sim. Então,
Eu sei que tem cozinheiros que chegaram a perder 30 quilos. Sim. Então, durante o seu projeto, né? Então, assim, uma coisa que as pessoas... a maior parte das pessoas desconhece isso que eu vou falar, tá? E às vezes até profissionais da saúde mesmo desconhecem isso, né? Que é assim, uma pessoa que ela é hipertensa e que ela é diabética, ela pode se libertar desse tipo de doença crônica. Ela fala, nossa, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, mas é possível. Eu descobri isso, sabe quando? Antes de fazer faculdade de educação física, e por isso que eu fui fazer depois pós-graduação nisso, porque minha mãe é cirurgiada do estômago. Uhum. Há mais de 25 anos já. Minha mãe fez cirurgia de redução estomacal e tal. E na época, eu ia nas reuniões com a minha mãe. E aí tinha um dia teve um cara que tava com 270 quilos, né? Eu falei, nossa, que cara gordo, coitado, né? E aí o médico chamou ele foi andando até lá à frente e tal, dar o depoimento dele, né? E minha mãe ia fazer a cirurgia ainda. E aí ele chegou e falou assim, o seu João tá feliz da vida tal. Eu falei, mas como assim feliz da vida? Com 270 quilos, né? Feliz da vida. Falei, mas por que ele tá falando isso, né? A gente conhece a história, né? Justamente, falando, não, tá feliz da vida, a gente já conseguiu tirar a medicação de hipertensão. Eu falei, mas como assim tirar a medicação de hipertensão? Nunca vi falar sobre ex-hipertenso, né? E quem tava falando era um médico, endocrinologista, que é o cara que faz a cirurgia. Uhum. Aí eu falei, e eu fiquei curioso com aquilo, sabe? Mas o cara, ele tinha perdido 100 quilos já. 370 ele pesava? Ele pesava 370 quilos, cara. Por isso que ele tava feliz da vida, né? Pô, tirou eu de cima dele, né? Eu peso 100 quilos. Eu também. E aí, cara, ele pegou e aí eu comecei a pesquisar aquilo. Eu nem tinha começado a faculdade ainda de educação física. E depois, quando eu fui estudar e vi que apareceu essa pós-graduação, eu falei, pô, eu quero estudar isso aqui. Porque tinha a ver com a relação com a minha mãe lá atrás e tal. E aí, cara, o que acontece? É assim, Serginho. Quando a pessoa tem a hipertensão que originou por causa da questão da obesidade, que a maior parte das pessoas tem problema com pressão alta por causa da obesidade. Imagina um coração trabalhando envolto de gordura, os vasos todos comprimidos, cheio de gordura dentro, de placas de ateroma, que a gente sabe, né, que é uma mistura de cálcio com gordura e tal. Então, você vai gerando uma resistência no vaso sanguíneo, um enrijecimento também do vaso sanguíneo, que com o passar dos anos a gente tende a enrijecer um pouco mais o vaso sanguíneo, e a pessoa toda inflamada, né? Porque a obesidade é um processo inflamatório, né? E aí a pessoa tem a pressão lá em cima. Mas se eu resolver esse problema da obesidade da pessoa, o que acontece, será? Ela ganha uma vida, né? Então, cara, então é assim, o que eu falo para os meus alunos assim? Professor, mas será que eu vou conseguir não tomar mais remédio? Eu falo, não sei. A gente tem que ver o que o seu corpo vai mostrar pra gente, as capacidades dele. É tudo um processo, né? Justamente, mas minimamente, eu falo assim, o minimamente que eu posso dizer é que uma redução da medicação sua a gente vai conseguir. É fato. Isso aí, 10 anos já experienciando isso, mas assim... Só que nesse quadro aí, muitas pessoas conseguem se libertar da medicação. Principalmente quando são mais jovens ainda. Mais jovem, mais fácil ainda. Não quer dizer que quem é mais velho não consiga, porque tudo depende de como o organismo da pessoa vai responder. Né? E qual também a regridade da pessoa, o quanto a pessoa é disciplinada naquele processo. Uhum. Então é possível. E na diabetes não é diferente, cara. Na diabetes você começa a treinar a pessoa, ela tem um problema que é muito comum, resistência à insulina. O corpo dela produz a insulina, que vai quebrar toda aquela molécula de açúcar grandona lá, né? Que o corpo não consegue absorver. Na maior parte das vezes ele não consegue absorver aquela molécula gigante. Mas ele precisa que seja quebrado. A insulina faz esse processo. Né? Só que aí ele tem um negócio que chama resistência à insulina, que ele produz, só que a insulina dele não trabalha, não consegue fazer o papel, não encaixa. E aí quando o exercício entra, essa insulina começa a ficar efetiva. Tá me passando uma coisa aqui na cabeça, assim. Você tem um número de quantos cozinheiros tem na rede? Não. Mas são mais de 100. Não, mais, acho que são 600. 600 cozinheiros. O projeto ele atingiu no máximo, no auge, quantos cozinheiros? O máximo que eu atendo, assim, tem um número limite porque é aquilo que eu consigo abraçar, né? O máximo que eu atendo são 30. Eu não atendo mais que 30. Mais que 30. Então você atendeu 30 no máximo. Então, assim, isso. A gente tá falando de uma porcentagem baixa, né? Baixa. Se a gente transforma esse projeto, do projeto Vida e Saúde, em uma política pública, nossa, a gente consegue trazer mais profissionais para trabalhar ao seu lado e garantir mais qualidade de vida para esses servidores. Porque a gente está falando de servidores da nossa rede. Então, se a gente for levantar os dados, o maior número de afastamentos são dos cozinheiros por causa do trabalho árduo. Sim.
e a gente consegue dar uma dignidade para eles. E é onde que eu quero chegar. Que para mim, eu fiquei sabendo esses dias, eu vi no seu Instagram, depois eu pedi até para você deixar o Instagram aí para o pessoal ver, que é a cereja do bolo, que foi o seu, que eu até brinco com você, né, o Silvio Marçal, que você fez um passeio com eles, né? Eu vou chamar de passeio para você poder falar sobre eles, né? Sobre o passeio. Então assim, eu venho trabalhando com o pessoal sempre a questão da superação. Deles entenderem que eles podem ir muito além daquilo que eles imaginam. E eu, como lido com isso sempre, né? Eu consigo enxergar isso na pessoa, coisa que a pessoa não enxerga nela. Então, há alguns anos eu desenvolvo, eu parei um pouco por causa da pandemia, eu parei um pouco, mas eu desenvolvo, é como se fosse um treinamento de desenvolvimento pessoal, né, que eu faço. Isso nasceu porque eu peguei um grupo de empresários uma vez, que eu conheci, e eles iam escalar o Kilimanjaro. O Kilimanjaro é a montanha mais alta da África, né? E tem 6 mil metros de altura, de altitude, né? E aí, alguns deles que são brasileiros que iam nesse evento também, alguns norte-americanos, tal, que moram no Brasil, tal, eles pegaram e falaram assim: ô Silvio, eu sei que você é bom de treinamento, cara, pô, você tem que treinar. O cara falou: você tem que me treinar porque eu preciso escalar o Kilimanjaro e tal. Eu falei: não, beleza. Aí eu falei pra ele assim: olha, você sabe que no processo de treinamento aí eu vou expor você a algumas situações parecidas com o Kilimanjaro. Igual o Kilimanjaro eu não consigo, né? E eu já gostava de montanha e tal, né? E aí ele falou assim: não, beleza. Aí eu comecei a treinar 3 caras, né? Aqui no Brasil. E aí eu fiz um evento que eu levei 4 deles, né? Que iam 5 do Brasil, né? E eu levei 4. Falei assim: ó, eu vou fazer um evento, vou levar o pessoal num lugar que tem parecido com o Kilimanjaro, meio desafiador, igual, não tem a mesma altitude. A gente tem 3 mil metros de altura, não 6, é metade, a gente tem metade, né? E a altimetria muda muita coisa, né? E aí, o que aconteceu? Levei ele pro Pico das Agulhas Negras, que tem quase 3 mil metros de altura. E aí, cara, foi muito bacana. Os caras ficaram alucinados, assim, sabe? E aí eu vi um potencial gigante em trabalhar realmente o desenvolvimento pessoal das pessoas. Porque a vida, Serginho, ela é uma jornada. Sim. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona, é uma corrida de 42 mil. Então, o que acontece? A montanha é um pano de fundo para mim, que faz alusão à jornada da vida mesmo, né? Cheia de altos, de baixos, de buraco, né? De dificuldades, de momentos que você se encontra em frente de paredão, você fala assim: eu não vou conseguir. A vida é assim, não é? E eu venho trabalhando com essa galera já, e algumas vezes eu falei: gente, eu vou levar vocês a escalar uma montanha, Só que eu tenho um aluno lá que tem mais de 60 anos, né? Então eles falam assim: puxa vida, né? Vai levar a subir uma montanha? E aí esse ano eu falei pra ele: ó, esse ano a gente vai pra montanha. Aí eles ficaram: hã? Sério? Eu falei: sério. Vocês vão para a montanha comigo. Organizei o evento, contratei transporte, já deixei tudo certinho, alimentação, guia. Eu faço um evento padrão mesmo assim, com qualidade, com segurança, com responsabilidade. Ninguém vai subir para a montanha aleatório, sem saber. Não. Na verdade, eu pego o telefone das pessoas para avisar se acontecer alguma coisa. Tem um grupo de pessoas que sabem que eu estou desenvolvendo esse trabalho, porque, né, não volta. O que aconteceu, né? Então tem pessoas que sabem, né? Familiares das pessoas que vão comigo. Eu levo guia, né? Uma pessoa que já conhece aquele local onde eu vou. Eu levo um monte de material. Eu falei que eu trabalhei como salva-vidas. Eu levo colete cervical, levo um monte de material, sabe? Se caso acontecer alguma coisa, né? Já deixo preparado o local da refeição deles, né? Paradas, tudo certinho. Eles só vão lá para curtir o evento. E aí eu organizei o evento e levei eles, né? Cara, foi surreal, sabe? Muitas lágrimas, assim, muitas descobertas, sabe assim? E entender, e esse processo deles entenderem que eles podem ir muito além do que eles imaginam, cara, isso não tem preço. Eles estão me cobrando, já falou assim: professor, quando que nós vamos para a próxima aventura, né? Então, é um negócio foi muito bacana. E eu gosto muito de acreditar nesse sentido da vida, sabe? De você entender que você pode ir além, né? Só que você precisa acreditar. Só que às vezes, quando você não acredita, se tem alguém que acredita por você, cara, te ajuda a guinar, sabe? Te incentiva, né? Com certeza. O nosso papel de professor de educação física é um incentivador, né? Incentivador. Silvião, eu acho que foi um bate-papo legal, muito conhecimento distribuído aí. Você quer falar mais alguma coisa para a gente caminhar para o final? Eu queria deixar uma mensagem final. Sim, claro. Acho que é importante. Gente, a vida é muito curtinha. A vida é um espaço-tempo que nós não sabemos quando acaba. Então,
aproveitar cada dia como se fosse o último é fundamental. Acho que todo mundo já ouviu isso na vida em algum momento, mas aproveitar cada dia como fosse o último é fundamental. Então, se você tem sonhos, realize os sonhos. Aí fala assim, pô, mas eu não consigo realizar. Puxa, eu queria tanto comprar minha casa, né? Você já foi ver o terreno? Você já tentou ir no banco, tentar aprovar? Não estou falando para você comprar, mas vai lá no banco, tenta aprovar uma ficha. Vai que aprova, né? Ui, aprovou. Olha, chega lá em casa e fala assim, olha, eu não vou comprar ainda, mas aprovou a ficha lá, já dá pra gente pensar. Então, se você sonha, mas só sonha, não acontece nada. Mas você tem que sonhar e começar a se planejar para que aquilo aconteça. Porque a vida é um espacinho muito curtinho de tempo. Então, aproveita. Todos nós, Serginho, nós temos uma criança interior. Sim. E eu costumo perguntar para as pessoas assim, onde está sua criança? Cadê aquela criança cheia de sonhos, Exatamente. de desejos, sabe, que ansiava uma vida linda? Não deixa essa criança morrer. A vida é muito curtinha. Aproveita a brincadeira das crianças quando nós somos pequenos, é o pega-pega, o bets, né? O futebol, né? Mas nós adultos também gostamos de brincar. Então pega essas coisas que você gosta de brincar e transforma ele como um guinador da sua vida para fazer você crescer e cuidar da sua saúde. Para que você realmente tenha uma vida plena, não precisa ficar dependendo dos outros para as coisas, sabe? E porque o exercício físico, no final das contas, ele se transfere no agachar, no levantar, no erguer um pacote de arroz, no conseguir varrer uma casa. Atividade funcional. Justamente. Então, trabalhe a sua criança interior, não deixe ela morrer. Deixa ela viva até o seu último dia, que aí realmente você vai ter uma vida plena, feliz, e vai chegar lá no final e falar assim, valeu a jornada. Legal, Silvão. Silvão, Instagram? É Silvio Grilo, com 2 L's, treinador. Silvio Grilo, treinador. Silvio Grilo, treinador. Isso aí. Então a gente coloca aqui nos créditos aqui, Beleza. coloca na descrição do grupo. E muito obrigado. Acho que foi um bate-papo sensacional. A gente já se conhece uma longa jornada, a gente já conversou muito sobre assuntos. Mas antes de encerrar, eu vou deixar a última pergunta, que eu acho que faz uns 6 anos que a gente discute ela e a gente não chegou ao final dela. Caminhada, emagrece ou não? Mas você não vai responder hoje, você vai responder no próximo podcast. Beleza. Pode ser? Pode ser. Silvão, Abraço, valeu, cara. Obrigado pelo convite. Até mais. Abraço.